Se você acha que o capitalismo é só sobre lucro, você foi enganado. Por milhares de anos, nascer pobre significava morrer pobre, seu destino era selado no momento em que você chegava ao mundo, mas algo mudou. De repente, em poucas gerações, o mundo inteiro foi transformado. Bilhões de pessoas saíram da miséria. O que era luxo dos reis, hoje está no alcance de qualquer trabalhador comum. Você deve estar se perguntando por que nunca ouviu falar sobre isso dessa forma. Será que essa verdade foi escondida de você de propósito? Neste vídeo, você vai descobrir como o capitalismo quebrou um ciclo de pobreza generalizada e criou um sistema onde qualquer pessoa pode prosperar, mudando radicalmente a história da humanidade. Mas, antes de chegar lá, precisamos entender como era o mundo antes do capitalismo, um mundo onde mudar de vida era praticamente impossível. A vida de um camponês comum era brutalmente previsível e implacável. Ele acordava com o sol e trabalhava até não enxergar mais a terra embaixo dos pés. Tudo isso em terras que não eram suas. Ano após ano, entregava boa parte da colheita para senhores feudais ou nobres, enquanto o que sobrava, mal dava para alimentar sua própria família. A ideia de acumular riqueza, ou de melhorar de vida, simplesmente não existia. O conceito de prosperar era algo reservado a uma minúscula elite. Durante séculos, a produção econômica foi quase completamente voltada para essa elite. Reis, nobres e alguns poucos mercadores controlavam praticamente todos os recursos, enquanto o restante da população vivia no limite da sobrevivência. Não havia crescimento econômico real. Sem qualquer incentivo para inovar ou aumentar a produtividade, a sociedade ficou estagnada por gerações. Presa a métodos arcaicos de produção e a um ciclo interminável de pobreza. E enquanto a população crescia, a produção não acompanhava esse aumento. Isso criava um cenário de fome constante, disputas por recursos e guerras sem fim. A miséria não era um acidente, era o padrão da época. O mundo inteiro estava preso num ciclo onde nascer pobre significava morrer pobre. A maioria das pessoas jamais teriam qualquer chance de mudar de vida. Tenta se imaginar vivendo nesse mundo. Você nasce, cresce e morre, sem qualquer esperança real de melhorar sua situação. Se tudo desse certo, e só se tudo desse certo mesmo, o máximo que você teria era comida suficiente para você e sua família, e nada mais. Nenhuma perspectiva, nenhum futuro, nenhum sonho. Esse era o mundo antes do capitalismo. Por séculos, quase tudo o que existia era feito à mão. Cada peça de roupa, cada ferramenta, cada utensílio, tudo era produzido de forma artesanal, um a um. O resultado? Produtos caros e acessíveis apenas para uma minúscula parcela da população. Mas isso começou a mudar, e mudou de um jeito que ninguém poderia prever. Com o crescimento da população e o colapso da economia rural, milhões de pessoas foram obrigadas a deixar o campo, em busca de qualquer oportunidade de sobrevivência. E foi nesse cenário de crise, imigração em massa, que surgiram os primeiros empreendedores modernos. Eles perceberam algo simples, mas revolucionário. Ao reunir trabalhadores e organizar a produção em escala, era possível criar produtos de forma mais barata, não apenas para os nobres e ricos, mas também para as pessoas comuns. Pela primeira vez, a lógica da produção começou a mudar. A economia deixou de ser centrada exclusivamente na elite, e começou a olhar para o mercado de massa, para atender o cidadão comum. Isso foi o embrião da produção em massa, e com ela, nascia a base da indústria capitalista moderna. As primeiras fábricas surgiram, reorganizando o trabalho e multiplicando a capacidade produtiva. Essas fábricas abasteciam um público cada vez maior, incluindo seus próprios trabalhadores. Enquanto isso, os artesãos tradicionais ainda produziam artigos caros e limitados, destinados à nobreza. Mas o verdadeiro salto veio com um novo protagonista: as máquinas. Empreendedores visionários perceberam que, substituindo o trabalho manual por processos mecânicos, a produção podia ser infinitamente mais rápida, eficiente e barata. No século XVIII, a Revolução Industrial começou a remodelar não apenas a economia, mas toda a estrutura social. A indústria têxtil foi uma das primeiras a sentir esse impacto.
Antes, uma peça de roupa levava dias, ou até semanas, para ser feita por um artesão. Com as novas máquinas de fiar e tecer, essa mesma produção era feita em horas, e em volumes muito maiores. Isso fez algo inédito na história da humanidade. Transformou produtos antes luxuosos em bens acessíveis. Tecidos, roupas e calçados saíram dos palácios e começaram a ocupar as prateleiras e os armários de trabalhadores comuns. Mas a revolução ainda não terminou. Com mais produtos sendo fabricados, novos empregos surgiram, e com mais empregos, vieram novos consumidores. Um ciclo completamente novo se formou. Mais produção gerava mais empregos criavam mais consumo, e esse consumo impulsionava ainda mais produção. Só que tem um detalhe fundamental que quase ninguém comenta. Nesse novo sistema, o verdadeiro poder não estava nas mãos dos donos das fábricas ou nos grandes empresários. Quem realmente passou a decidir quais produtos continuariam existindo e quais desapareceriam, era você, o consumidor comum. Cada compra, cada escolha de consumo, passou a ser um voto, no que merece ou não sobreviver no mercado. E esse é um dos aspectos mais revolucionários do capitalismo. No final, não são as grandes corporações que controlam o mercado, é o público. Muita gente acredita que são os grandes empresários que comandam o mercado, ditando o que será produzido e manipulando o consumo das pessoas. Mas a verdade é exatamente o oposto. No capitalismo, não são os empresários que decidem o que deve existir. Eles até podem ter ideias e tentar oferecer produtos ou serviços, mas no final, o veredito vem sempre do mesmo lugar, do consumidor. Se um produto não vende, ele desaparece. Se uma empresa não atende o que as pessoas querem, ou não acompanha as inovações que o público exige, ela simplesmente deixa de existir. O mercado é dinâmico e impiedoso. A história está cheia de gigantes que desmoronaram por ignorar o consumidor. Um dos casos mais famosos é o da Kodak. Por décadas, a marca dominou a fotografia mundial. Mas quando a revolução das câmeras digitais chegou, a empresa preferiu ignorar a mudança, acreditando que o filme fotográfico sempre teria espaço. O resultado? Concorrentes mais inovadores tomaram o mercado, e a Kodak perdeu sua relevância. O mesmo aconteceu em outras épocas. A chegada dos automóveis praticamente eliminou as carruagens e deixou obsoletos negócios inteiros, baseados em transporte por tração animal. Mais recentemente, empresas tradicionais que não se adaptaram à revolução digital viram suas portas fecharem, enquanto plataformas modernas conquistavam espaço. E o motor de todas essas mudanças foi sempre o mesmo: a decisão de cada consumidor. Cada compra é um voto, um sinal claro para o mercado do que deve ser produzido e do que deve desaparecer. E para os empresários, só existe uma regra. Ou você escuta o consumidor, ou você desaparece. Essa dinâmica não apenas moldou a economia, mas também desencadeou uma transformação muito maior. Para entender a verdadeira dimensão dessa revolução, precisamos olhar para algo que afeta diretamente a vida de todos. A forma como o capitalismo não só impulsionou a economia, mas também elevou o padrão de vida da humanidade e reduziu a pobreza em uma escala sem precedentes. O capitalismo não mudou apenas a economia, ele mudou a própria forma como vivemos. Durante milênios, o crescimento da população significava apenas mais miséria, mais fome, mais mortes. Porém, com o avanço do capitalismo, algo inédito aconteceu. A população mundial disparou, e ao mesmo tempo, a qualidade de vida melhorou, como nunca antes. Nos últimos 200 anos, a expectativa de vida global mais do que dobrou. No século XIX, a média era de 30 a 40 anos. Hoje, ultrapassa os 70 anos. Isso não foi sorte, nem coincidência. Foi o aumento da produtividade, da inovação e da competição que trouxe avanços na medicina, na nutrição e no saneamento básico. A pobreza extrema, que por séculos foi o destino inevitável da maioria da humanidade, despencou. Em 1820, cerca de 90% da população mundial vivia na miséria absoluta. Hoje, esse número é inferior a 10%.
Bilhões de pessoas saíram da pobreza, porque passaram a ter acesso a mais oportunidades, produtos mais baratos e serviços que antes eram privilégio de poucos. E tem mais. A relação entre ricos e pobres também mudou de forma surpreendente. No passado, a elite vivia em um mundo completamente separado do resto da população. Hoje, a distância entre um milionário e uma pessoa comum é muito menor do que era no passado. Quer um exemplo? Há apenas alguns séculos, só reis e nobres podiam atravessar um oceano. Hoje, qualquer pessoa com dinheiro pode comprar uma passagem aérea e conhecer outro continente. Antes, um camponês trabalhava a vida inteira para ter um único par de sapatos. Hoje, um trabalhador comum pode ter vários, em diferentes cores e estilos. Mesmo os avanços tecnológicos, como eletricidade, internet e smartphones, coisas que eram impensáveis para nossos ancestrais, estão hoje ao alcance de bilhões de pessoas. O capitalismo não eliminou todas as desigualdades, mas criou algo antes impensável, o enriquecimento em massa. Nunca, em toda a história, tantas pessoas tiveram acesso a uma vida digna, como nos últimos séculos. Mas, mesmo com todos esses fatos, há quem enxergue o capitalismo como um problema. Algo a ser combatido, ou até mesmo extinto. Será que essas críticas fazem sentido? Será que resistem a uma análise lógica e histórica? Um dos argumentos mais comuns contra o capitalismo é a ideia de que ele explora os trabalhadores. Segundo essa visão, empresários enriquecem enquanto pagam salários miseráveis, acumulando fortunas, às custas da mão de obra barata. Essa crítica não é nova. Karl Marx, em sua obra, O Capital, construiu toda uma teoria em torno dessa ideia. Para ele, os patrões ficariam com a maior parte do valor produzido, enquanto os trabalhadores receberiam apenas uma fração mínima. E isso, segundo Marx, condenaria a classe trabalhadora a uma pobreza eterna. Mas será que essa teoria resiste a um olhar histórico mais atento? Para responder, precisamos voltar no tempo. No início da Revolução Industrial, é verdade, as condições de trabalho eram extremamente duras. Jornadas exaustivas, segurança precária e salários baixos eram a realidade de muitas fábricas. Mas, como era a vida dessas mesmas pessoas, antes das fábricas existirem? A resposta é ainda mais dura. Antes, elas trabalhavam no campo, submetidas à fome, a doenças, a uma expectativa de vida assustadoramente baixa. O trabalho nas fábricas não criou a miséria, ele ofereceu uma saída para algo que já existia. E essa é uma diferença essencial. Com o tempo, algo curioso aconteceu. A concorrência entre as próprias empresas começou a elevar os salários. Se uma fábrica pagava muito pouco ou oferecia condições péssimas, seus próprios trabalhadores buscavam oportunidades em outro lugar. Para evitar perder seus funcionários, as empresas foram forçadas a melhorar as condições de trabalho e aumentar os pagamentos. O resultado foi uma escalada gradual no padrão de vida da classe trabalhadora. As fábricas e empresas começaram a competir não só por clientes, mas também por bons funcionários. O capitalismo não apenas permitiu que trabalhadores melhorassem suas condições de vida. Ele criou um ciclo contínuo de progresso. Se os salários fossem sempre baixos e as condições sempre péssimas, ninguém aceitaria esses empregos. Empresas precisam disputar mão de obra, e essa disputa é justamente o que eleva os salários e melhora as condições ao longo do tempo. A ideia de que o capitalismo inevitavelmente explora trabalhadores ignora esse fator crucial, o progresso contínuo. Um progresso impulsionado pela concorrência, pela inovação e pelas próprias demandas do mercado. Hoje, os trabalhadores comuns têm direitos, benefícios e uma qualidade de vida que seria inimaginável para seus antepassados. E essa transformação histórica não foi uma coincidência. Foi uma consequência direta do próprio sistema, que tantos ainda insistem em criticar. Foi o capitalismo que construiu esse caminho.
Boa parte do que consideramos básico hoje, tecnologia, conforto, acesso a bens e serviços, só se tornou realidade, graças à liberdade econômica, à inovação e à concorrência do mercado. O capitalismo não é perfeito, mas até hoje, nenhum outro sistema gerou tanta prosperidade e retirou tanta gente da miséria. Agora, eu quero saber sua opinião. Você prefere viver em um mundo onde todos são igualmente pobres, ou um onde você é desigualmente rico e ainda tem liberdade para prosperar? Deixe seu comentário. Se quiser se aprofundar mais no tema, o link para o livro que usei como referência está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.